No próximo capítulo da novela Vale Tudo, César e Maria de Fátima tentam abrir a mala que o modelo roubou quando desembarcou do jatinho. A tensão no ar é palpável e ambos se perguntam o que poderiam encontrar dentro daquele objeto misterioso. E se for algo perigoso? Sussurra Maria de Fátima, olhando ao redor com receio. César, por outro lado, está mais intrigado do que assustado. Ele insiste que precisam descobrir a verdade, independentemente do que houver ali. Enquanto isso, Marco Aurélio desconfia de Marcondes. Por que ele não me contou sobre a carona que deu a César? Pensa Marco, sentindo que há algo mais por trás da aparente amizade. Consuelo, percebendo a inquietação de Marco, avisa a Ivan que ele não olhou seu projeto para a compra de aeronaves chinesas. Isso pode ser um problema para todos nós, diz Consuelo, preocupada com as repercussões. Helena, em uma conversa íntima com Ana, revela que se sente incapaz de ajudar Tiago, que enfrenta problemas emocionais profundos. Sinto que não tenho as ferramentas necessárias para ajudá-lo, confessa, com lágrimas nos olhos. Ana tenta confortá-la, mas a insegurança de Helena é evidente. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Raquel, por sua vez, desconfia de Gilda. A maneira como Gilda tem se aproximado de suas coisas a faz sentir-se desconfortável. Daniela conta a Consuelo que desconfia de que Gilda esteja roubando Raquel. Eu vi Gilda mexendo nas coisas dela sem permissão, afirma Daniela preocupada. Renato procura Raquel para oferecer ajuda, mas ela hesita em abrir seu coração. Eu não sei se posso confiar em ninguém agora, murmura. Marcondes, tentando se redimir, conta a Marco Aurélio que deu carona a César e que talvez ele tenha trocado a mala por engano. Isso pode mudar tudo, pensa Marco, percebendo que a situação está mais complicada do que imaginava. Finalmente, Maria de Fátima e César se surpreendem com o conteúdo da mala roubada. Isso é mais sério do que pensávamos, diz César, enquanto Maria de Fátima observa os papéis com um misto de medo e determinação. A chegada de Odete Reutemann promete desencadear uma série de conflitos intensos, especialmente no núcleo de sua família, onde antigas feridas ainda estão abertas e cicatrizes mal escondidas virão à tona. A tensão que antecede esse reencontro é quase palpável, e ninguém sentirá tanto o peso desse retorno quanto Heleninha. A filha de Odete, que lutava bravamente contra o alcoolismo, acabará tendo uma recaída justamente no dia em que a mãe pisa novamente em solo brasileiro. A pressão emocional, o histórico de opressão e o desprezo velado da matriarca se tornarão gatilhos para um episódio devastador. A primeira pessoa a ser informada sobre a volta de Odete é Marco Aurélio. O empresário, embora acostumado com os jogos de poder e as reviravoltas do mundo dos negócios, não esconde o incômodo com a notícia. Sua expressão muda, seu semblante se fecha e a insegurança se instala. Ele sabe que, com Odete por perto, o controle que exerce sobre algumas situações poderá escorregar por entre seus dedos. Em paralelo, outros membros da família também começam a reagir à iminente chegada da matriarca. A ansiedade e a tensão pairam sobre todos como uma nuvem pesada. Celina tenta manter a compostura, Afonso finge indiferença, Eugênio se mostra reticente, mas é Heleninha quem mais sofre com a notícia. Para ela, a volta da mãe significa reviver traumas profundos, encarar julgamentos silenciosos e, acima de tudo, confrontar a dor de nunca ter sido aceita ou compreendida. Na véspera do retorno de Odete, Heleninha já começa a demonstrar sinais de instabilidade emocional. Ela evita os encontros familiares, se recusa a falar sobre a mãe e passa boa parte do tempo trancada no quarto. Celina, preocupada, tenta se aproximar, mas Heleninha se mostra arredia. Com os olhos marejados, ela observa uma antiga fotografia da família, onde Odete aparece imponente, quase inalcançável.
A lembrança da frieza com que sempre foi tratada vai corroendo suas defesas emocionais. As mãos tremem, o coração acelera. Sozinha, ela se aproxima da cama, ajoelha-se diante do colchão e retira uma garrafa de uísque cuidadosamente escondida. O olhar é de derrota, mas também de desafio. Só um golinho, murmura para si mesma, como quem busca justificar o inevitável. No dia seguinte, enquanto Celina, Afonso e Eugênio tentam organizar a casa para receber Odete, Heleninha permanece isolada. A bebida já surte efeito e a voz embargada entrega sua condição. Enquanto os familiares se posicionam na sala para aguardar a chegada da empresária, Heleninha continua bebendo. Cada gole parece entorpecê-la um pouco mais e, com isso, suas emoções se tornam mais intensas e descontroladas. O momento da chegada finalmente chega. Sem aviso prévio, Odete surge na porta principal, vestida com elegância, imponência e aquele ar de superioridade que sempre a acompanhou. A presença dela domina o ambiente, silencia os sorrisos e provoca um desconforto imediato. Ela olha ao redor, analisa tudo com olhos críticos e, sem o menor pudor, recusa o convite para se hospedar na casa de Celina. A elegância exige um mínimo de privacidade, diz ela com desdém, exigindo ser levada imediatamente a um hotel 5 estrelas. O reencontro com os parentes é marcado por falsos sorrisos e cortes sutis. Odete distribui elogios disfarçados, faz comentários passivo-agressivos sobre o visual dos sobrinhos e, ao notar a mobília nova da casa de Celina, não se contém. Nesse ritmo não tem herança que dê conta. A frase soa como uma faca, mas dita com um sorriso gélido que disfarça sua crueldade. O ambiente fica ainda mais tenso. Todos se entreolham, buscando uma reação, mas ninguém tem coragem de enfrentar a matriarca. É nesse instante que Heleninha aparece. Visivelmente embriagada, ela surge no topo da escada segurando um copo de uísque. Seus olhos estão avermelhados, os passos são cambaleantes, mas sua voz sai firme, carregada de sarcasmo. "A festa já começou? Ou eu perdi o melhor?" pergunta, atraindo a atenção de todos. O silêncio que se instaura é quase absoluto. Todos voltam os olhos para ela incrédulos. Odete a encara sem pestanejar. Heleninha desce alguns degraus, ainda com o copo na mão, e finge observar a decoração da casa. "E aí, mamãe? Os móveis incomodam tanto assim? Ou você acha que nesse mundo não tem mais lugar para beleza?" O sarcasmo evolui rapidamente para a provocação direta. Heleninha dá mais um gole e solta. "Só um golinho, Afonso, para comemorar a chegada da mamãe." O tom é debochado, quase teatral. Ela propõe um brinde, ergue o copo e convida todos a acompanhá-la. "Vamos brindar, afinal não é todo dia que a rainha volta ao trono." Celina tenta intervir, se levanta num impulso, mas antes que consiga impedir a filha, o pior acontece. Heleninha, ao tentar dar mais um passo, tropeça no tapete do degrau, perde o equilíbrio e despenca a escada abaixo. O copo voa de sua mão, gira no ar e se espatifa no chão, espalhando cacos e bebida pelo tapete da sala. O impacto da queda ecoa pela casa, seguido por um grito abafado de Celina. O desespero se instala. Afonso e Eugênio correm em direção a Heleninha, que está caída no chão, desacordada por alguns segundos, mas sem ferimentos graves. Celina se ajoelha ao lado dela, desesperada, segurando suas mãos, tentando chamá-la de volta à consciência. Os olhos dela se enchem de lágrimas, enquanto os outros familiares assistem, atônitos, à cena humilhante e dolorosa. Odete, por sua vez, permanece parada, imóvel, observando tudo com um olhar duro, crítico, carregado de julgamento. Não move um músculo, não esboça reação. Seus olhos percorrem a imagem da filha caída e a frieza com que encara a situação é quase desumana. Enquanto todos se mobilizam, ela apenas ajeita a bolsa no ombro e continua em silêncio, como se estivesse assistindo a um espetáculo já esperado. Heleninha, agora sem forças,
Abre os olhos lentamente e, mesmo humilhada, encara a mãe. A dor no corpo é mínima comparada à dor de ser observada daquela maneira. Não há empatia no olhar de Odete, apenas decepção e reprovação. Marco Aurélio ultrapassa todos os limites por medo de perder o controle sobre Tiago. O patriarca da família decidirá agir quando notar que o filho tem passado cada vez mais tempo trancado no quarto com o amigo André. A aproximação entre os dois jovens deixará o empresário em alerta máximo. Dominado pelo ciúme e pela desconfiança, Marco Aurélio tomará uma atitude extrema. Instalará uma câmera escondida no quarto do filho. Mas ele não estará preparado para o que vai descobrir. Antes mesmo da revelação, o clima dentro da casa começará a mudar. Tiago e André ficarão cada vez mais íntimos. Em uma das visitas, André chegará com um dilema. Foi convidado para uma festa de formatura, mas está sem terno. Sem pensar duas vezes, Tiago abrirá seu guarda-roupa e oferecerá todas as opções ao amigo. Escolhe um que fique bem em você. Não precisa ter vergonha, dirá, com um sorriso no rosto. Do outro lado da parede, Marco Aurélio sentirá um calafrio. Sem conseguir conter a angústia, ele ficará à espreita, ouvindo tudo. E o clima entre pai e filho vai se intensificar quando a porta do quarto permanecer trancada. A funcionária da casa tentará entrar para buscar a roupa suja, mas dará de cara com a porta fechada. Ela avisará Marco que subirá imediatamente, tomado por uma inquietação que mal conseguirá disfarçar. Ao ouvir a música alta vinda do cômodo, ele baterá com força e exigirá que abram. E o que ele verá ao espiar pela janela o deixará atordoado. Dentro do quarto, André estará provando um dos ternos, e Tiago o ajudará a ajustar o colarinho com cuidado. O olhar entre os dois entregará uma conexão profunda. A cena não será explícita, mas carregada de significado, o suficiente para despertar o pânico no coração de Marco. O confronto será inevitável. Marco invadirá o quarto e exigirá explicações. "O que está acontecendo aqui?" perguntará com a voz trêmula de raiva. Tiago tentará manter a calma e explicará que apenas estavam escolhendo roupas, mas o pai não acreditará. O estopim virá quando Marco notar manchas avermelhadas no braço do filho. Ele o agarrará bruscamente e questionará. "E isso aqui?" "É só uma alergia, pai. Relaxa", responderá Tiago, tentando se desvencilhar. A tensão entre os dois crescerá e o clima familiar ficará insuportável. Nos dias seguintes, Marco Aurélio se tornará obcecado pela vigilância. Passará horas assistindo às imagens da câmera, procurando qualquer gesto que confirme suas suspeitas. Ele observará cada detalhe. Olhares, sorrisos, toques, tudo será analisado com rigor. O que ele verá não será o que imaginava, mas mesmo assim, sua mente criará monstros. Tiago e André, alheios à vigilância, continuarão a amizade. O filho do empresário começará a se abrir com o amigo, lendo poesias que escreveu em segredo, falando de suas angústias e da pressão que sofre em casa. André escutará com atenção, e os dois se aproximarão ainda mais emocionalmente. E o pai não suportará o que verá pelas câmeras. Numa tarde, Marco Aurélio flagrará Tiago deitado com a cabeça no colo de André, em silêncio. Não haverá beijo, não haverá toque inapropriado, mas haverá afeto. Um afeto que o pai jamais foi capaz de oferecer. Tomado pelo choque, Marco invadirá o quarto mais uma vez, sem dar chance de defesa. Tiago ficará indignado. "Você perdeu a noção, não tem o direito de me vigiar", dirá o jovem em prantos. E será nesse momento que verdades dolorosas virão à tona. Tiago confrontará o pai. Dirá que se sente sufocado, que vive como prisioneiro dentro da própria casa e que não aguenta mais esconder quem realmente é. A reação de Marco será de negação. Ele balbuciará frases sobre moral, valores e respeito, mas no fundo estará apenas tentando fugir de seus próprios medos. Enquanto isso,
André será expulso da casa com frieza, mas antes de sair, lançará um olhar de compaixão para Tiago, um olhar que dirá mais que 1000 palavras. O clima entre pai e filho ficará ainda mais insustentável. Marco se isolará no escritório, revendo as imagens da câmera repetidas vezes. A cada replay, ele verá não perversidade, mas inocência. Não luxúria, mas carinho. E mesmo assim, lutará contra isso. Ele não aceitará o que seus olhos insistem em mostrar. Em uma tentativa desesperada de restabelecer a ordem, Marco chamará Tiago para uma conversa séria. Os dois ficarão frente a frente na varanda da casa, sob um céu carregado. O patriarca começará com um tom autoritário, mas logo será interrompido pelo filho. Você acha que está me protegendo, mas está me machucando. Eu não sou seu projeto. Eu sou uma pessoa. E o André é quem me escuta, quem me entende. Você nunca me viu de verdade. E essas palavras cairão como uma bomba sobre o coração do pai. Ele não saberá o que responder. Pela primeira vez, Marco Aurélio se verá sem argumentos. Seu castelo de certezas ruirá diante da franqueza do filho. O silêncio entre os dois dirá mais do que qualquer discurso. Enquanto isso, outros membros da família começarão a perceber o mal-estar crescente na casa. A namorada de Marco, sensível aos sinais, tentará mediar a situação. Ela conversará, alertando-o para os perigos de um rompimento definitivo com o filho. Você vai perder o Tiago. E por quê? Por orgulho? Por medo do que os outros vão pensar? Dirá ela, numa tentativa de fazê-lo enxergar além do próprio ego. Mas Marco Aurélio se verá dividido entre o amor e a intolerância que aprendeu a cultivar ao longo da vida. A trama ganhará novos contornos quando Tiago, cansado do clima hostil, decidir se afastar. Ele começará a passar mais tempo fora de casa, frequentando espaços onde pode ser ele mesmo. André continuará ao seu lado, agora com ainda mais cumplicidade. A ausência do filho fará Marco começar a repensar suas atitudes. Ele olhará para o quarto vazio e se perguntará: será que perdi meu filho por não saber amar? Consumido por dúvidas, medo e um orgulho que já não encontra mais sustentação, Marco Aurélio passará noites em claro. A solidão do pai o fará revisitar vídeos antigos do filho ainda criança, lembrando de quando Tiago pedia colo, quando sorria com facilidade e quando os dois tinham uma relação de cumplicidade. As imagens o emocionarão profundamente. O contraste com o distanciamento atual o deixará arrasado. Em um gesto inesperado, ele entrará no quarto do filho, agora vazio, silencioso, quase estrangeiro para ele, e retirará a câmera escondida. O equipamento cairá de suas mãos, quebrando-se no chão como um símbolo do fim de sua vigilância obsessiva. E será esse o primeiro passo para um reencontro que mexerá com o coração da audiência. Tiago, que passará alguns dias fora, voltará para casa com André, disposto a buscar seus pertences e encerrar aquele ciclo. Mas ao chegar, será surpreendido por uma carta deixada sobre sua cama. A letra será de Marco Aurélio. Em palavras simples, mas profundamente sinceras, o pai se despirá do orgulho e pedirá perdão. Filho, eu não soube te ouvir. Fui duro, invasivo e cego. Só agora entendo que não perdi você. Eu perdi a mim mesmo no medo de perder o controle. Mas se ainda houver espaço para mim na sua vida, quero aprender, quero recomeçar. A emoção tomará conta de Tiago. Com lágrimas nos olhos, ele descerá as escadas e encontrará o pai parado no hall da casa, envergonhado, cabisbaixo. O silêncio entre os dois será interrompido apenas por um sussurro. Você não me perdeu. Eu só queria ser visto, pai. Marco se aproximará devagar, hesitante, e abrirá os braços. Tiago, com o coração apertado, hesitará por um segundo, e então aceitará o abraço. Um gesto simples, mas cheio de significado. O tempo parecerá parar naquele momento, e o que parecia impossível acontecerá. Marco Aurélio chorará pela primeira vez diante do filho. Nos dias seguintes, o relacionamento entre pai e filho será reconstruído passo a passo.
César leva a culpa por sumiço de dinheiro de Marco Aurélio e recebe ameaça de um capanga. Tô na sua cola. Marco Aurélio contrata um detetive para descobrir o paradeiro de sua mala com dólares. A trama promete pegar fogo de vez com a caça ao dinheiro perdido de Marco Aurélio. O executivo entra em desespero ao perceber que sumiu uma mala com nada menos que $1 milhão em espécie. A quantia seria usada em uma transação em Porto Rico, e para evitar encrenca com a lei, ele havia bolado um plano meticuloso, colocar um laranja como responsável pela grana. A ideia de usar Rubinho surgiu depois que Marco Aurélio descartou a sugestão de Freitas, que envolvia a própria namorada no esquema. Marco Aurélio não queria correr o risco de envolver pessoas muito próximas demais, preferindo manter tudo o mais afastado possível de sua vida pessoal. O plano parecia simples, quase infalível. Rubinho deveria apenas levar a mala com o dinheiro até o aeroporto e embarcar para o destino marcado. Uma vez em Nova York, ele entregaria a mala a um intermediário que faria a transação em Porto Rico. Tudo estava perfeitamente orquestrado para garantir a transação sem levantar suspeitas. Mas nem tudo acontece como o planejado. Antes de conseguir embarcar, Rubinho sofre um infarto fulminante, pouco antes de pegar o voo. Ele morre repentinamente no hospital, com Raquel ao seu lado, sem que ninguém pudesse fazer nada. A morte repentina de Rubinho causa um enorme caos. O aeroporto, já tenso com a movimentação do contrabando, entra em uma confusão ainda maior. Na pressa, as malas acabam sendo deixadas para trás, e com isso, o plano de Marco Aurélio vai por água abaixo. O piloto, seguindo ordens, retorna para o Rio de Janeiro com toda a bagagem, incluindo a mala de Rubinho, mas sem saber exatamente o que estava ocorrendo. Quando chega ao Rio, o caos se intensifica, e é nesse momento que entra em cena César, que também estava a bordo do jatinho, pegando carona com a tripulação. Ele, sem perceber a bagunça que estava acontecendo, decide trocar sua mala velha por outra mais nova, achando que está levando vantagem. Mal sabia ele que, ao fazer isso, estava pegando a mala errada, a de Rubinho. Enquanto isso, a mala que contém o dinheiro acaba indo parar, sem que ninguém desconfie, nas mãos de Raquel. Raquel, sem saber do conteúdo da mala que agora estava em sua posse, segue com sua vida normalmente. Ela não percebe a gravidade da situação em que se encontra, já que a mala parecia estar apenas cheia de roupas e pertences aparentemente comuns. Porém, a reviravolta começa a se desenrolar assim que Marco Aurélio, após perceber que o dinheiro desapareceu, entra em pânico. Ele se encontra em uma situação desesperadora, pois sabe que se não conseguir recuperar a mala com os dólares, suas transações internacionais e sua integridade financeira podem ser comprometidas. Você tem noção do que perdeu, Freitas? Tinha $1 milhão ali dentro, grita Marco Aurélio para seu cúmplice, furioso e atordoado com o erro cometido. Com a situação saindo do controle, Marco Aurélio decide tomar uma medida drástica. Ele contrata um detetive particular, Gervásio, um profissional com a experiência e os recursos necessários para lidar com situações complexas como essa. Gervásio é um homem implacável, conhecido por suas táticas agressivas e pela sua habilidade em se infiltrar nas situações mais complicadas. O detetive começa imediatamente sua investigação, rastreando todos os envolvidos no esquema com um foco claro na procura da mala desaparecida. Os primeiros indícios logo apontam para César, o homem que havia feito a troca das malas, o que faz com que a investigação se intensifique rapidamente. Gervásio, sem perder tempo, encontra César em um bar na cidade e, de maneira nada amigável, o aborda. Eu tô na sua cola faz dias e vou continuar até você me dizer onde estão os dólares que você roubou. O detetive ameaça com um olhar penetrante e cheio de raiva. César, visivelmente assustado, jura de pés juntos que pegou a mala por engano e que ela não passava de uma bagagem cheia de roupas velhas, pacotes de café e partituras de músicas antigas que ele nem sabia de onde vinham. Ele tenta convencer o detetive
de que estava completamente alheio ao conteúdo da mala e que jamais teria envolvimento com algo tão grave quanto o roubo de uma grande quantia de dinheiro. No entanto, Gervásio não acredita em um único detalhe da versão de César. Para o detetive, a explicação não passa de uma desculpa esfarrapada para tentar se livrar da culpa. Determinado a resolver o caso rapidamente, ele dá um ultimato a César. Você tem 24 horas para me dizer onde está a grana. Senão, a coisa vai ficar feia para você. Ameaça Gervásio, com a frieza de quem não está disposto a deixar o criminoso escapar. A partir desse momento, a trama se desenrola com uma verdadeira corrida contra o tempo. César, que inicialmente acreditava estar em uma situação controlada, agora percebe que as coisas estão fugindo do seu alcance. Ele sabe que está sendo vigiado e que, se não encontrar uma maneira de se livrar dessa situação, sua vida poderá se complicar de maneira irreversível. Porém, a verdadeira surpresa está por vir. A mala que ele pegou, e que agora está em suas mãos, contém apenas as roupas e itens comuns, mas o destino da mala com os dólares é outro. Raquel, que está completamente alheia à situação, agora segura em suas mãos o que pode ser o bilhete para sua ruína. Enquanto isso, o relógio continua a correr e Gervásio intensifica sua busca, determinado a encontrar a mala e recuperar o dinheiro que Marco Aurélio tanto precisa. O que ninguém sabe, e o que ainda está por acontecer, é que Raquel acabará se envolvendo cada vez mais nesse embate. Ela não tem ideia de que sua vida pode estar prestes a mudar de maneira drástica, com o perigo à espreita e os personagens principais em uma disputa de interesses que poderá mudar o rumo de todos. À medida que os dias se passam e o clima de tensão só aumenta, César percebe que sua situação está cada vez mais insustentável. Ele sabe que a última coisa que pode fazer é entregar a mala com o dinheiro, mas ele também está ciente de que, se continuar negando sua culpa, será difícil manter sua liberdade. A pressão de Gervásio é imensa e o detetive, cada vez mais impiedoso, não hesita em usar táticas agressivas para forçar César a abrir a boca. Enquanto isso, Raquel segue com sua vida sem saber o que está acontecendo nos bastidores. Ela continua a ter o controle sobre a mala, mas sem a menor ideia do seu valor. Para ela, é apenas mais uma bagagem esquecida, sem importância. No entanto, a situação começa a se complicar ainda mais quando ela decide abrir a mala para organizar suas coisas e encontra algo que a deixa em choque: pacotes de notas de dólar. Em um primeiro momento, ela pensa que está vendo coisas, mas ao examinar mais de perto, percebe que não se trata de simples engano. A mala contém $1 milhão em espécie. Sem saber o que fazer com o dinheiro, Raquel se vê dividida entre o medo de ser pega com algo tão comprometedor e a tentação de usar essa enorme quantia para transformar sua vida. A dúvida começa a corroer sua mente. O que fazer com essa grana? Devo devolver? Ou devo guardá-la e esperar que o tempo se encarregue de resolver tudo? No entanto, o que ela não sabe é que Marco Aurélio está cada vez mais desesperado. O detetive Gervásio, ao não obter respostas de César, começa a vasculhar todos os lugares e pessoas que possam ter alguma relação com a mala desaparecida. Em suas investigações, ele começa a fazer conexões que o levam até Raquel, a mulher que, embora alheia à situação, agora se encontra no centro do problema. Quando ele finalmente a encontra, a tensão é palpável. Raquel, ao perceber que está sendo seguida, decide confrontar o detetive, embora com um medo crescente. Ela sente que está prestes a se ver envolvida em algo do qual não poderá escapar. Você tem o que me dizer, Raquel? Gervásio pergunta com uma expressão ameaçadora. Ela, nervosa, tenta negar qualquer envolvimento, mas o detetive já percebe que ela não está completamente alheia à situação. A única coisa que Raquel consegue fazer é dar um passo atrás, tentando se afastar da situação sem saber como se livrar dela. Não sei do que você está falando, ela responde, sua voz falhando, mas Gervásio não parece se importar com suas palavras.
o confronto é inevitável. Com a pressão aumentando e as ameaças crescendo, Raquel começa a sentir o peso de suas escolhas. Ela sabe que, a qualquer momento, Marco Aurélio poderá descobrir a verdade. Ela também percebe que Gervásio está cada vez mais perto de desmascarar a rede de mentiras em que todos estão envolvidos. O que parecia ser uma simples troca de malas, agora se tornou uma bola de neve, com consequências que nenhum dos envolvidos imaginava. Enquanto isso, Marco Aurélio finalmente se encontra cara a cara com César. "Você mentiu para mim", diz Marco, sua voz cheia de raiva. "Agora você vai pagar por isso." César, derrotado, tenta novamente se justificar, mas as palavras não têm mais efeito. Marco Aurélio já tomou sua decisão. Ele sabe que não pode mais confiar em ninguém. O que antes parecia ser um simples erro de troca de malas, agora se transformou em uma situação que coloca todos em risco. Raquel, com o dinheiro em mãos e sabendo que Marco Aurélio não hesitará em usar qualquer meio necessário para obter o que lhe é devido, se vê em uma encruzilhada. Devolvê-lo a ele pode ser sua única chance de se livrar do pesadelo. No entanto, algo dentro dela diz que ela não pode confiar em Marco Aurélio. O jogo de interesses e manipulações está muito mais complexo do que ela jamais imaginou. Ivan terá uma ideia genial que mudará sua vida para sempre. Usando todo o seu talento e a experiência adquirida ao longo dos anos, ele dará início a um projeto ambicioso: a fundação de sua própria empresa. Mais perspicaz do que nunca, ele se mostrará um estrategista nato, alguém capaz de transformar obstáculos em oportunidades. A ideia surgirá de forma espontânea, em meio a uma noite de insônia. Enquanto analisa alguns papéis antigos e relembra os erros cometidos pelas grandes corporações com as quais já trabalhou, Ivan terá um estalo. Por que não criar algo meu? Algo transparente, limpo, sem trapaças e com responsabilidade social. Animado, ele passará a noite em claro desenhando os primeiros esboços do seu novo empreendimento. A empresa, voltada para soluções inovadoras em tecnologia e sustentabilidade, começará pequena, mas com bases sólidas e uma missão muito clara: oferecer serviços de qualidade sem sacrificar a ética. Nos primeiros meses, Ivan enfrentará dificuldades, principalmente por não contar com grandes investimentos. Porém, sua persistência e dedicação serão recompensadas. Em pouco tempo, sua ideia começará a chamar atenção, ganhando espaço no mercado e atraindo parcerias importantes. Ao lado de Raquel, que se tornará sua maior incentivadora e também sócia em parte dos negócios, Ivan não apenas crescerá profissionalmente, mas também fortalecerá laços pessoais. Os dois compartilharão momentos de cumplicidade, enfrentando juntos os altos e baixos da nova fase. Raquel, por sua vez, também investirá em um sonho antigo: abrir um restaurante. Com um talento nato para a culinária e uma visão moderna sobre gastronomia, ela criará um espaço sofisticado e acolhedor. O restaurante de Raquel logo cairá no gosto dos clientes e ganhará destaque na imprensa especializada. Chefes renomados visitarão o local e ela será convidada para participar de programas de televisão e eventos gastronômicos internacionais. A casa se tornará uma referência, conhecida por valorizar ingredientes nacionais e oferecer experiências sensoriais únicas. Enquanto isso, Ivan ampliará os horizontes de sua empresa. Com o crescimento acelerado, ele precisará contratar uma equipe de confiança. É então que ele decide convidar Aldeide e Consuelo para fazer parte do seu novo time. As duas, cansadas das trapaças de Marco Aurélio e da corrupção nas grandes corporações, aceitarão o convite com entusiasmo. Aldeide ficará responsável pela área de planejamento e dados, enquanto Consuelo cuidará do setor de relacionamento com investidores. O trio se tornará imbatível. Ivan, com seu faro aguçado para negócios, perceberá que há muito mais por trás dos números das empresas concorrentes do que se imagina. Durante uma análise de rotina,
ele descobrirá uma inconsistência nos relatórios de uma empresa antiga, a TCA. Intrigado, ele passará horas vasculhando dados e se deparará com algo alarmante. Espera aí, esse cálculo aqui que eu fiz tem alguma coisa errada, murmurará, franzindo a testa. Ele refará os cálculos diversas vezes, até que, em um momento de lucidez, cairá a ficha. Eu errei. É muito pior do que eu imaginava. Olha aqui, o Marco Aurélio está escondendo valores absurdos, até mesmo da empresa. A descoberta o deixará atônito. Como gerente geral, ele sabe que essa atitude é inadmissível. Será que aquela chefona lá sabe disso? Com certeza não. Pensará, se referindo a Odete Reutemann, e é nesse momento que sua determinação ganha forma. Ivan sabe que precisa de provas. Precisa entrar na sala de Marcos Aurélio, obter os dados diretamente do sistema, sem levantar suspeitas. Ele vai até o andar executivo da empresa. Lá, observa de longe Marcos saindo apressado de sua sala. Ivan aproveita a oportunidade para conversar com Aldeide. Alde, eu preciso que você encontre alguns dados, dirá em tom sério. O quê? Como assim dados? Retrucará ela, assustada. Marcos Aurélio passará por ele sem notar a presença de Ivan apressado e impaciente. Olha, me passa o que está faltando que eu preciso analisar os dados agora, dirá ele a Sebastião. Aldeide tentará conter o nervosismo enquanto Ivan explica que precisa de acesso aos arquivos confidenciais da empresa. Ele precisa agir rápido. Consuelo, sempre cautelosa, hesitará em participar. Eu tenho filhos para criar, Ivan. Não posso me meter nisso, não, argumentará. Mas Ivan não desistirá. Ele prometerá que não haverá riscos e que tudo será feito com cuidado. Ele garante que, se conseguirem aquelas provas, não apenas farão justiça, como também se protegerão legalmente. Com o coração pesado, Aldeide tomará uma decisão. Ela enviará uma mensagem para um amigo segurança pedindo para pausar as câmeras de segurança por alguns minutos. O plano exige precisão. Está seguro, você tem apenas 5 minutos, nem mais nem menos, dirá ela, olhando nos olhos de Ivan. O tempo está correndo. Ele corre até a sala de Marco Aurélio, arromba com uma ferramenta improvisada e se tranca por dentro. Sentado à frente do computador do executivo, respira fundo. Droga, vamos ver se eu aprendi direitinho com meu amigo hacker da faculdade. Sussurra, abrindo o sistema com habilidade surpreendente. Enquanto isso, do lado de fora, Aldeide e Consuelo fazem de tudo para distrair o chefe. Inventam reuniões, telefonemas falsos, urgências do setor financeiro. Mas o tempo está se esgotando. Marco resolve voltar à sala. Ivan ouve seus passos e, em desespero, se esconde. O executivo entra no ambiente bufando, sem notar a presença do intruso. Fala sozinho enquanto procura documentos. Depois sai rapidamente, atendendo a um chamado urgente. Assim que o caminho fica livre, Ivan retoma a busca. Ele encontra planilhas comprometedoras, transferências ilegais, contratos falsificados, contas em paraísos fiscais, tudo armazenado cuidadosamente em pastas criptografadas que ele consegue quebrar com facilidade. É isso! Com isso aqui, esse pilantra vai direto para a cadeia! Exclama, copiando os arquivos para um pendrive. Na mesma noite, Ivan reúne Aldeide e Consuelo em seu apartamento. Eles analisam os documentos com atenção. Cada linha da planilha confirma o que ele desconfiava. Marco Aurélio estava desviando milhões e manipulando o mercado em benefício próprio. Ivan traça seu plano com cuidado. Ele sabe que precisa entregar as provas para a polícia e também para alguém influente o bastante para garantir que não sejam engavetadas. É aí que entra Odete Reutemann. Ivan pede a Consuelo que marque um encontro sigiloso com Odete. A socialite, sempre desconfiada, aceita o encontro em um local neutro. Ivan chega com as provas, os relatórios, os arquivos digitais e apresenta tudo com firmeza. Aqui está o que a senhora precisa saber. Ele está prejudicando a empresa e o nome da senhora também, diz, encarando Odete. A mulher, fria e calculista,
Observa os papéis sem dizer nada. Depois, com um sorriso discreto e perigoso, responde: Você fez um excelente trabalho, Ivan. Agora deixa comigo. Com a promessa de Odette Reutemann de lidar pessoalmente com a situação, Ivan sentirá um peso sair de suas costas. Ele não saberá exatamente o que ela fará, mas terá certeza de que Marco Aurélio não sairá impune. A socialite, conhecida por sua frieza e habilidade em eliminar ameaças discretamente, agirá nos bastidores de forma implacável. Poucos dias depois, a bomba estourará. Durante uma reunião extraordinária no conselho da TCA, Odette fará questão de expor, diante de todos, as fraudes cometidas por Marco Aurélio. A cada documento exibido, o executivo se descontrolará mais, tentando argumentar, negar, distorcer os fatos. Mas será em vão. A apresentação das provas será tão contundente que até os aliados mais próximos de Marco recuarão. Em questão de minutos, ele será destituído do cargo, escoltado para fora do prédio e preso em flagrante por agentes federais que já aguardavam a ordem para agir. A notícia correrá como um raio. Jornais, sites e programas de TV repercutirão o escândalo financeiro envolvendo um dos maiores nomes do setor empresarial do país. Ivan será tratado como herói. Convidado para entrevistas, painéis e conferências, ele será exaltado por sua coragem e integridade. Mas, fiel à sua essência, recusará os holofotes e optará por continuar trabalhando em silêncio, desenvolvendo novos projetos, sempre ao lado de Raquel. Aldeide e Consuelo também verão suas vidas mudarem. As duas, agora sócias de Ivan em um novo braço da empresa, passarão a ter autonomia, reconhecimento e bons salários. Ambas deixarão para trás a insegurança e os abusos sofridos no antigo ambiente corporativo. Ivan, agora milionário e um dos empresários mais respeitados do Rio de Janeiro, surpreenderá a todos ao declarar publicamente que não deseja dominar o mercado, mas sim transformar o conceito de sucesso nos negócios. Em suas palavras: Não quero ser o maior, quero ser o mais justo. Quero mostrar que é possível crescer sem pisar em ninguém.